Olá e boas-vindas a quem nos escuta para mais um mergulho profundo. Eu estou super animado porque a nossa missão hoje é desvendar o verdadeiro motor que impulsiona qualquer tipo de iniciativa de sucesso. É um imenso prazer estar aqui de novo e eu fico animada também porque esse é um tema que costuma enganar muita gente, né? Demais. Porque, quando se pensa em gerenciamento de projetos, a primeira imagem que vem à mente para muita gente é uma tela cheia de planilhas complexas, sabe? Cronogramas intermináveis, aqueles gráficos coloridos. Orçamentos super apertados, aquela correria. Exatamente. Mas o material que serve de base para a nossa exploração de hoje, que é um documento incrivelmente revelador chamado 17 O que você diz, como diz e quando você diz.txt, vira essa noção completamente de cabeça para baixo. De pernas pro ar, eu diria. O argumento central das nossas fontes é que a comunicação não é apenas uma habilidade interpessoal. Não é uma simples soft skill que fica bonita ali no currículo, entende? Ou um item rápido numa lista de tarefas. Não mesmo. Ela é a própria base. É o alicerce absoluto do sucesso. Sem ela, o melhor cronograma do mundo simplesmente desmorona. Com certeza. E essa introdução toca exatamente no ponto nevrálgico da questão. Para nossa audiência que busca aprender e aplicar esses conceitos em suas próprias rotinas, o objetivo hoje é pegar toda essa teoria robusta e traduzir em estratégias perfeitamente práticas. Traduzir para o mundo real. Isso. O documento que temos em mãos traz um volume gigantesco de informações. Ele detalha minuciosamente um ambiente preditivo de gerenciamento de projetos. Então, a nossa intenção é navegar por todas essas complexidades de forma bastante calma, muito analítica. E sem jargão, por favor. Polindo completamente os jargões desnecessários. Vamos tentar transformar o que muitas vezes parece ser apenas bom senso em um método estruturado, previsível e aplicável a qualquer realidade. Exatamente esse é o espírito. E para quem está acompanhando a gente, a promessa hoje é de uma jornada cheia de quebras de paradigma. Vamos descobrir como o simples ato de transferir uma informação do ponto A para o ponto B é, na verdade, uma ciência profunda e uma arte bem refinada. Sem dúvida. Ok, vamos desvendar isso. O texto de base traz uma estatística logo de cara, creditada ao famoso Guia PMBOK do Project Management Institute. E eu confesso que li umas 3 vezes para ter certeza de que entendi direito. Eu imagino qual seja. Essa estatística sempre pega o pessoal de surpresa. Sim, o documento afirma que gerentes de projeto passam cerca de 90% do seu tempo se comunicando de várias formas. 90%! É quase a totalidade das horas de trabalho sendo puramente comunicação. É um número que choca. Choca muito. Como alguém consegue passar quase todo o expediente apenas se comunicando sem que o projeto pare de andar? Olha, essa é a reação mais comum. E essa estatística choca porque, culturalmente, a gente tem a tendência de separar trabalho real de conversas. Pois é, parece que conversar não é trabalhar. Exato. Mas, para quem não vive mergulhado nessas siglas corporativas, vale uma rápida explicação. O PMBOK é basicamente a grande enciclopédia mundial das melhores práticas de gerenciamento de projetos. A Bíblia da área, né? Isso mesmo. E quando ele e as nossas fontes afirmam que 90% do tempo é comunicação, a gente precisa dissecar o que realmente compõe esse número. Não estamos falando de bater papo no corredor, perto da máquina de café. Ou de ficar mandando e-mails casuais com memes para a equipe no meio da tarde. Quem dera fosse só isso. O documento detalha um ecossistema complexo e muito invisível de troca de informações. Pense num iceberg. A reunião de status que todo mundo da equipe vê é só a ponta. E o que tem debaixo da água? Abaixo da superfície, a gestão está elaborando relatórios de desempenho super precisos, está traduzindo requisitos técnicos complexos para uma linguagem que os investidores entendam, tem a coordenação de calendários e constantemente o trabalho de remover obstáculos invisíveis. Entendo. Mas ainda assim, 90% me parece muito tempo. O que preenche essas horas todas? Lendo o texto com calma, a gente percebe que ele lista uma série de tarefas que passam completamente despercebidas pela maioria. A lista é exaustiva e eu diria que é fascinante. Vamos pensar na comunicação de riscos, por exemplo.
Não é apenas mandar uma mensagem dizendo temos um problema. Claro que não, tem que explicar o problema. E vai além. Exige preparar sessões de revisão onde a equipe debate e avalia os impactos potenciais. Digamos, uma tempestade que pode atrasar a entrega de materiais essenciais. Tem toda uma logística de aviso. Sim. Existe também a gestão de mudanças. Se o cliente decide que quer uma funcionalidade a mais no aplicativo que está sendo desenvolvido, alguém precisa documentar isso. E explicar o raciocínio por trás dessa alteração para os desenvolvedores, senão eles ficam malucos. Exatamente. E realinhar as expectativas de prazo com a diretoria. Além disso, há o estabelecimento de protocolos de escalonamento. Que seria tipo quem a gente avisa se der ruim? Isso. Quem deve ser avisado se o servidor cair às 3 da manhã? Há também as avaliações de desempenho da equipe, a condução daquelas sessões de lições aprendidas e a constante resolução de conflitos, que exige horas e horas de escutativa e empatia. Nossa, até negociar prazos com fornecedores externos entra nessa conta toda. Entra sim. Quando somamos todas essas interações sistêmicas e estruturadas, os 90% não só fazem sentido, como se revelam o verdadeiro trabalho. A comunicação é a engrenagem que faz a roda girar. Essa imagem do iceberg é perfeita. A reunião é só o que a gente vê. Mas lendo o material, me veio um questionamento. Criar todas essas sessões de revisão, protocolos de escalonamento, documentar todas as mudanças, isso tudo não corre o risco de burocratizar demais as coisas? É um medo super comum. Porque o texto fala em análise de requisitos de comunicação, que soa quase como um interrogatório para descobrir quem precisa de qual informação. Isso não ingesta o processo do dia a dia? É um risco válido, se for mal implementado, claro. Mas o material argumenta justamente o oposto. A ideia central não é criar burocracia, mas sim criar previsibilidade. Previsibilidade. Gostei da palavra. O documento destaca que a gestão de comunicações envolve um ciclo de vida, planejamento sistemático, execução, monitoramento e controle. A análise de requisitos é o coração do planejamento. E como ela funciona na prática? Consiste em fazer 4 perguntas fundamentais de forma muito metódica. O que precisa ser comunicado? Quem precisa receber essa informação? Com que frequência e por quais canais? O famoso quem, o que, quando e onde. Exato. Quando se responde a isso logo no início do projeto, elimina-se a pior das burocracias, que é a burocracia da incerteza. Não há mais necessidade de dezenas de e-mails diários perguntando como está aquela tarefa, porque o fluxo já está desenhado. Isso faz muito sentido e me remete ao exemplo prático de desenvolvimento de software que as nossas fontes mencionam no texto. É uma ilustração excelente de como transformar essa teoria que parece um pouco densa em uma rotina super leve. Esse exemplo do software é ótimo. Sim. No caso descrito, a equipe define que relatórios de status bem detalhados são enviados por e-mail de forma inegociável todas as sextas-feiras à tarde. Esses relatórios destacam o progresso da semana, o que está previsto para a próxima e os riscos no radar. Todo final de semana. E aí o final de semana passa e as segundas-feiras começam com uma rápida reunião virtual de toda a equipe para alinhar os objetivos imediatos. É um ciclo. E esse exemplo ilustra perfeitamente como o planejamento cria um ritmo organizacional saudável. A equipe técnica sabe que a segunda-feira de manhã é o momento sagrado para o alinhamento tático rápido. Sem precisar daquela reunião de 2 horas que não leva a nada. Com certeza. E os investidores ou diretores sabem que na sexta-feira à tarde receberão um resumo consolidado sem precisarem cobrar ninguém. Esse ritmo reduz drasticamente a ansiedade coletiva de todo mundo. Fica tudo previsível. A execução impecável desse plano, entregando a informação combinada no canal combinado e na hora combinada, é o que constrói um ambiente de confiança. Ninguém fica no escuro achando que o projeto está atrasado. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o texto avança e introduz uma ideia que quebra a intuição de muita gente. Nem toda informação serve para todo mundo. Esse é um ponto crucial. Pois é. Tentar manter todo mundo informado sobre absolutamente tudo é, na verdade, uma péssima estratégia.
Se pegarmos aquele relatório técnico detalhadíssimo de sexta-feira da equipe de software e enviarmos para todos os funcionários da empresa, do estagiário ao presidente da companhia, o resultado provável é que ninguém vai ler nada, certo? A famosa sobrecarga de informação. É o caminho mais rápido para que as mensagens sejam completamente ignoradas. Se tudo é urgente para todos, nada é urgente para ninguém. Verdade. De todas as partes interessadas no projeto. Cada indivíduo ou grupo tem níveis muito variados de influência e de interesse naquilo que está sendo feito. Tem gente que só quer ver o resultado e gente que quer ver cada linha de código. Para evitar essa sobrecarga, o material apresenta técnicas específicas, como a matriz de poder versus interesse e o modelo de saliência. Certo, vamos fazer uma pausa rápida aqui para traduzir isso. Como funcionam essas técnicas na prática, para quem está nos escutando e nunca ouviu esses termos antes? Claro, vamos usar uma analogia do dia a dia. Imagine o grupo de WhatsApp da sua família organizando a festa de final de ano. Opa, aí tem polêmica garantida. Sempre tem. A matriz de poder versus interesse seria como mapear os parentes. Você tem aquele parente que está pagando a maior parte da festa e faz questão de saber de tudo. Ele tem alto poder e alto interesse. Esse precisa ser gerenciado bem de perto, com todos os detalhes. O famoso patrocinador do projeto. Ele mesmo. Agora, há outro parente que não vai pagar nada, mas adora palpitar sobre o cardápio. Ele tem baixo poder financeiro, mas alto interesse no assunto. A esse parente basta manter informado para evitar dores de cabeça, mas ele não toma as decisões de fato. Sensacional. Essa matriz divide a galera nos quadrantes. Isso, em quadrantes lógicos. Já o modelo de saliência é um complemento que avalia a urgência e a legitimidade das demandas de cada pessoa. Quem precisa da informação agora? Quem tem autoridade real para exigi-la naquele momento? Entendi o raciocínio. Com base nisso tudo, o gestor constrói o que as fontes chamam de matriz de comunicação. A matriz de comunicação. Pelo que as fontes descrevem no documento, ela é quase como um mapa do tesouro do projeto, não é? O guia definitivo que diz: fale com essa pessoa sobre este assunto, usando este formato, toda terça-feira. O mapa do tesouro é uma ótima definição. É uma ferramenta muito visual, geralmente uma planilha estruturada, que cruza todos os stakeholders identificados com suas necessidades de informação, os formatos preferidos e a frequência. Fica tudo amarrado. A beleza dessa matriz é que ela força a liderança da iniciativa a abandonar a abordagem preguiçosa da mensagem única para todo mundo. A comunicação passa a ser rigorosamente personalizada. E o texto traz dois cenários opostos maravilhosos para provar como essa personalização é vital. Vamos analisar o primeiro, que é um projeto de construção pesada. No canteiro de obras, a equipe de engenharia precisa de canais que entreguem especificações técnicas, detalhes milimétricos, plantas atualizadas e registros de segurança diários. Uma linguagem super técnica e imediata. Mas a diretoria executiva que fica no escritório corporativo financiando o prédio, eles não querem ver a nota fiscal da compra de cimento. Para eles, a matriz deve prever marcos financeiros, relatórios de gastos mensais e indicadores de avanço físico versus financeiro. É outra linguagem. Totalmente. Agora, pulemos para o segundo cenário do texto, que é o lançamento de uma campanha de marketing. Se o gerente tentar informar o progresso da equipe de design usando as mesmas planilhas de custos da construção civil, a comunicação será um desastre completo. Não vai conectar com eles. Os profissionais criativos se engajam muito mais com referências visuais, painéis de tendências, os chamados mood boards e demonstrações visuais de progresso. A essência, que é informar como o projeto está indo, é a mesma, mas a embalagem da mensagem muda completamente. O que é fascinante aqui é que essa adaptação profunda dos canais e da embalagem da mensagem constrói algo muito maior do que apenas eficiência operacional. Constrói respeito mútuo. Respeito pelo tempo do outro, né? Exatamente. Quando a diretoria financeira recebe o resumo executivo de uma página, ela sente que o seu tempo foi respeitado. Quando a equipe de marketing recebe o painel visual, sente que sua forma de trabalhar foi compreendida pela liderança. Dá gosto de trabalhar assim. E o texto faz questão de ressaltar que a matriz de comunicação não pode ser um megafone corporativo, apenas transmitindo ordens de cima para baixo. Ela precisa prever e estabelecer ciclos de feedback,
tem que ser um fluxo de mão dupla. Não pode ser só um monólogo. Um exemplo bem tático mencionado nas fontes é a criação de um endereço de e-mail centralizado, exclusivo para as dúvidas daquele projeto específico. Muito interessante. Um canal formal só para ouvir. Sim, um espaço dedicado onde fornecedores, clientes ou a própria equipe sabem que podem enviar perguntas e oferecer críticas sem que a mensagem se perca na caixa de entrada pessoal de alguém. E quando a gestão do projeto responde ativamente por esse canal, documentando as resoluções, isso demonstra transparência e, consequentemente, alicerça a confiança em todo o processo. E confiança é realmente a moeda de troca mais valiosa em qualquer equipe. Mas me permita fazer o papel de advogado do diabo por um momento. Fique à vontade. Tudo isso que a gente discutiu, a análise inicial, os ritmos semanais, a matriz de comunicação, o canal de feedback, tudo isso é lindo no planejamento. Mas e quando o mundo real entra chutando a porta? O mundo real não perdoa. Não mesmo. Projetos sofrem atrasos, fornecedores quebram contratos do nada, os requisitos mudam do dia para a noite. Como um documento como a matriz sobrevive quando os planos originais desmoronam? O texto fala sobre monitoramento e controle, mas como isso se dá no calor do momento, quando a pressão sobe? É uma excelente pergunta. O planejamento não tem o objetivo de prever o futuro com exatidão matemática. A ideia é criar uma linha de base segura, a partir da qual se pode desviar de forma controlada. Uma referência. Isso. É aí que o monitoramento contínuo entra em cena. A estratégia precisa ser testada contra a realidade o tempo todo. As fontes sugerem observar indicadores práticos. Por exemplo, após um mês enviando aquele relatório executivo para a diretoria, a equipe começa a receber ligações frequentes desses mesmos diretores pedindo dados mais granulares sobre o andamento técnico. O que isso significa? Significa que a matriz errou. O planejamento presumiu que eles só queriam um alto nível, mas na verdade eles querem os detalhes também. Precisamente. O plano inicial não atendeu à necessidade real que se apresentou, o monitoramento serve para detectar essa falha, a ação de controle, então, é ajustar o leme. Arrumar a rota. Modifica-se a matriz, altera-se o modelo do relatório semanal para incluir um anexo com o resumo técnico detalhado, e aí o fluxo de ligações se normaliza. O documento também aborda o controle de crises imediatas. O famoso apagar incêndio. Esse mesmo. Se numa reunião de rotina um investidor levanta uma suspeita grave sobre uma possível mudança de escopo que não estava prevista, o processo de controle dita que não se deve esperar até o relatório de sexta-feira para falar sobre isso. Aí a casa já caiu. Convoca-se uma reunião extraordinária, com ata estruturada, garantindo que o incêndio seja apagado antes de se alastrar. A matriz é viva, sabe? Ela respira junto com o projeto. O que nos leva, de forma muito natural, para o estudo de caso fantástico que as nossas fontes detalham na reta final do documento. É a história de um gerente de projeto chamado David. Esse caso é muito didático. Demais. E a situação do David é um microcosmos perfeito de tudo que a gente está debatendo. Ele está comandando um grande e complexo projeto de renovação residencial para um casal de proprietários, Marcos e Janel. Só quem já reformou a casa sabe o desafio. Quem já fez obra em casa sabe que é um ambiente de altíssima tensão. Temos prazos apertados, empreiteiros terceirizados, fornecedores de material atrasando entrega, tem poeira, barulho e as economias de uma vida inteira da família ali em jogo. Como o David organiza esse caos inicial? O caso do David é a aplicação clínica de toda essa teoria. Ele não entra na obra apenas distribuindo ordens para os pedreiros. Antes da primeira marretada na parede, ele elabora seu plano de comunicação estruturado. Ele faz a lição de casa. Ele identifica todo o elenco do projeto. Os clientes, que são Marcos e Janelle, a equipe de arquitetura, os mestres de obras, os subcontratados de elétrica e hidráulica. Em seguida, usando a lógica da análise de requisitos que vimos agora há pouco, ele define como a informação vai fluir entre todas essas ilhas diferentes para que o objetivo da renovação seja alcançado sem traumas. E a genialidade do plano do David, segundo o texto, não é a complexidade, mas a precisão cirúrgica na escolha dos canais. Exato. O David entende perfeitamente que a equipe de obra, os operários, com a mão na massa, operam numa realidade de curtíssimo prazo e alta volatilidade. Para eles, burocracia é obstáculo.
Ninguém vai ler e-mail no meio do cimento. De jeito nenhum. Então ele institui o formato de stand-ups diários. São reuniões de 15 minutos, de pé mesmo, no início da manhã, apenas para resolver 3 coisas. O que foi feito ontem, o que faremos hoje e que material está faltando. Ponto. É uma comunicação ultra rápida e muito eficiente. Já resolve o dia. Já. Para os proprietários, Marcos e Janel, a abordagem é completamente oposta. Eles estão nos seus próprios empregos, vivendo suas vidas. Eles não querem receber uma ligação às 10 da manhã, informando que o caminhão de areia chegou ou que um cano secundário precisou ser trocado. A ansiedade deles dispararia. Iam achar que a obra está dando tudo errado. Iam perder o sono. Eles só querem saber se poderão se mudar na data combinada e se o orçamento continua o mesmo, né? Isso mesmo. Então, para os clientes, a matriz de comunicação do David estipula um único e-mail semanal. Um documento polido, possivelmente com algumas fotos do avanço da obra, confirmando que os grandes marcos estão sendo atingidos, resumindo as decisões que precisam ser tomadas na próxima semana e reportando a saúde financeira do projeto. Sensacional. Formatos, canais e frequências diametralmente opostos coexistindo harmoniosamente no mesmo projeto. Isso, e funcionando muito bem. A harmonia perfeita, tudo fluindo bonitinho, até que o mundo real ataca de novo. E aqui o texto constrói o grande clímax da história. Durante a execução, o David esbarra em um problema estrutural grave. O pesadelo de toda a obra. Ele descobre um contratempo crítico na conversão do anexo da Casa dos Sonhos de Marcos e Janel. Algo que vai impactar o prazo ou o custo, ou provavelmente ambos. É o momento do pânico total. Ele precisa pegar o telefone ou escrever um e-mail para dar más notícias a clientes que estão investindo muito dinheiro ali. É tenso. É nessa hora que a maioria dos profissionais trava ou se atrapalha todo. Como a teoria ajuda o David nesse momento de crise aguda? Isso levanta uma questão importante sobre o verdadeiro valor do planejamento. Como a gente mencionou, mapear a comunicação quando o sol está brilhando é super fácil. O verdadeiro teste de fogo da matriz de comunicação ocorre justamente durante a tempestade. Na hora que a água bate no pescoço. Exato. Quando o David descobre o problema no anexo, ele não precisa perder tempo precioso nem gastar energia mental agonizando sobre como dar a notícia. Ele não fica se perguntando, será que eu ligo para o Marcos no meio do expediente? Será que mando um áudio de WhatsApp para a Janelle? Será que espero até sexta-feira? Essa hesitação típica de crises destrói a confiança rapidinho. E ele já tem as regras do jogo muito bem definidas. O manual está pronto. E mais do que isso, ele tem um histórico a seu favor. Como ele passou as últimas semanas entregando atualizações consistentes, transparentes e no formato exato que os clientes preferiam, ele depositou muita confiança no banco da relação com o Marcos e a Janelle. O canal para exceções e crises urgentes já estava pré-estabelecido lá na fase de planejamento. Foi conversado antes de dar problema. O plano atua como uma robusta rede de segurança. O David aciona o protocolo de comunicação de crise, entrega a má notícia de forma direta e profissional através do canal que eles já tinham combinado para urgências. Como a forma da comunicação não gera atrito ou surpresa desagradável com a abordagem, toda a energia cognitiva da reunião, tanto do David quanto dos clientes, pode ser focada exclusivamente em debater as soluções de engenharia para salvar o anexo. Ninguém perde tempo brigando sobre por que você não me avisou antes. Perfeito. O foco vai para a solução, não para a falha na comunicação. É brilhante. A comunicação deixa de ser um ruído e passa a ser o trilho por onde a solução corre de forma suave. Então, o que tudo isso significa? Resumindo as grandes lições deste nosso mergulho profundo nas fontes de hoje, fica cristalino que pensar na troca de informações de forma preditiva, científica e metódica, criando matrizes, definindo poder, categorizando interesses e ajustando canais de feedback, definitivamente não serve para engessar o trabalho. Pelo contrário. É, na verdade, um mecanismo de libertação. Ao mapear o que, quem, quando e como logo no início da jornada, elimina-se o caos das adivinhações diárias. A equipe não se esgota tentando caçar a informação certa na caixa de e-mails errada, e assim todo mundo ganha liberdade de focar a mente na execução do trabalho real.
A estrutura gera agilidade, por incrível que pareça. É uma síntese impecável de tudo que as fontes nos trouxeram hoje. E se conectarmos isso ao panorama geral, percebemos que o brilhantismo desse material reside na sua universalidade. Serve para tudo. Serve. Esses princípios transcendem completamente o universo dos gerentes de projeto diplomados. A relevância dessa disciplina atinge em cheio o cotidiano de todos os profissionais e indivíduos. Imaginemos o cenário de profissionais liderando uma fusão altamente confidencial entre duas grandes corporações. Ou, num outro extremo, vizinhos organizando uma grande feira comunitária no bairro, lidando com prefeitura, voluntários, fornecedores locais. Ou até mesmo organizando a logística de uma viagem de férias super complexa para 30 familiares. Nossa, essa matriz salvaria a viagem. Em absolutamente qualquer cenário que exige o alinhamento de múltiplas pessoas em torno de um objetivo comum, o ato de mapear proativamente as expectativas e as necessidades de informação salva o dia. Essa antecipação economiza um tempo valioso que seria desperdiçado apagando incêndios desnecessários, blinda as relações contra conflitos que nascem puramente de mal-entendidos e, no fim das contas, é o que sedimenta o sucesso da iniciativa. Entender a audiência do seu projeto, adaptar a mensagem, escolher o veículo correto e garantir que o canal funcione nos dois sentidos é, talvez, a habilidade mais importante do nosso tempo. Sem dúvida, uma habilidade absolutamente essencial para os tempos de hoje. E para encerrar este nosso encontro, a nossa exploração analítica, eu gostaria de deixar uma reflexão final, um pensamento provocativo para quem nos escuta levar adiante após digerir todo esse conhecimento denso. O documento de hoje nos provou matematicamente que lideranças passam 90% do seu tempo envolvidas em comunicação. Vimos o rigor aplicado ao que escolhemos dizer, como formatamos e embalamos cada mensagem e o exato momento de enviá-la. Uma ciência quase exata. Mas se concordamos que a comunicação é, em sua essência, um fluxo de mão dupla vital, qual é a porcentagem dessas horas que é dedicada intencionalmente ao ato de escutar? Será que as maravilhosas matrizes de comunicação que aprendemos a desenhar hoje estão incompletas? Será que o silêncio focado e a escutativa não deveriam ser documentados e formalmente mapeados como um canal oficial e inegociável dentro das nossas estratégias? Essa é uma excelente provocação. É uma fronteira interessante para quem busca dominar de verdade a arte de se relacionar em qualquer projeto. Fica aqui o convite para essa observação nas dinâmicas de amanhã. Eu agradeço imensamente a companhia de quem nos escuta e a fantástica análise das fontes no dia de hoje. Até a próxima jornada de descobertas. O prazer e o aprendizado foram todos meus. Que essa dissecação profunda do material inspire cada pessoa a rever com um olhar mais crítico suas próprias estratégias de contato e a valorizar com igual peso a precisão da mensagem falada e a qualidade do silêncio que escuta. Um grande abraço a toda a nossa audiência que nos acompanhou até aqui e até o nosso próximo encontro.